eu falei com ele assim, Chico, eu tenho tanta vontade de ver um disco voador. E ele falou comigo assim, não, Geraldinho, a coisa não é tão simples assim não. Muito cuidado. Porque, de acordo com o grau de evolução desses seres, a experiência pode ser muito negativa. E ele contou a experiência que ele teve. Ele cruzou o olhar com esse ser. E ele sentiu um mal-estar tão grande, um medo tão grande, que ele... Todos os seres, a matéria, nós, para evoluirmos, nós somos seres imortais. Os seres criados, né? Todos somos criados simples e ignorantes, mas à medida que vamos evoluindo, a gente vai expandindo as nossas capacidades. Mas a gente precisa da matéria para se manifestar. A matéria como que nos ajuda no caminho evolutivo através das experiências que são limitadas, focalizadas neste ou naquele planeta, né? Então, o que vai diferenciar-nos uns dos outros é a evolução moral e espiritual. Porque você pode evoluir intelectualmente, culturalmente e continuar sendo uma porcaria no sentido moral e ético, não é? Resta lembrar o seguinte, quem fez a Primeira e a Segunda Grande Guerra mundiais nada mais foi do que a Alemanha, a nação mais avançada intelectualmente e culturalmente do século XIX e início do século XX. Então, a evolução cultural e tecnológica, ela não é garantia de evolução espiritual. A gente tem que ter claro isso. Por isso que o Chico Xavier falava que existem civilizações mais evoluídas tecnologicamente e cientificamente do que nós, mas que moralmente não. Moralmente se assemelham a nós. Ou seja, vivem em planetas atrasados como nós, não é? Então, de acordo com essa evolução moral e espiritual, a experiência de vida nesses planetas vai ser mais material ou menos material. Quanto mais material, no sentido grosseiro da matéria, a matéria mais grosseira, é um atestado de que a evolução espiritual ainda não se floresceu, vamos dizer assim, na sua plenitude. É o nosso caso terrestre. A Terra ainda é um mundo de expiação e de provas. Expiação porque nós precisamos corrigir aqui na Terra os erros das outras vidas. E provas porque nós precisamos nos melhorar através da conquista de conhecimentos que nos elevem, não é? E como a gente vai para o banco da escola, no final do ano letivo você tem uma prova para te passar de ano ou não, não é? Essa é a questão da Terra. É um mundo material. Existem mundos materiais como a Terra. Mundos de provas e expiações, que podem ser até mais evoluídos do que nós, no sentido tecnológico, tendo essas naves físicas, né, que chegam até nós, e que abduzem, por exemplo, nossos animais, que abduzem seres humanos, que fazem... O Chico falou comigo, essa é uma minoria, 10% só dessas civilizações, mas eles são capazes de fazer muito mal. Tanto é que o Chico vai me dizer, porque eu falei com ele assim, Chico, eu tenho tanta vontade, nessa época eu não tinha visto nada ainda, né? Tenho tanta vontade de ver um disco voador. Você que é assim com os homens lá em cima, será que você não podia dar um help aí pra gente ver um deles? E ele falou comigo assim, não, Geraldinho, a coisa não é tão simples assim não, muito cuidado. Porque de acordo com o grau de evolução desses seres, a experiência pode ser muito negativa. E ele contou a experiência que ele teve entre Franca e Ribeirão Preto, né? Quando ele e na época o meu cunhado Vivaldo, o Dr. Elias Barbosa estavam de carro, o carro morreu na estrada, mas antes tinha uma luz muito grande em cima do carro. O carro ainda caminhava, mas de repente tudo apagou. E essa luz saiu de cima do carro e foi para a mata próxima, né? Para a beira da estrada. E o Chico me contou que era uma luz tão forte, que iluminou toda a paisagem, que ele via, era como se o sol tivesse levantado. Que ele via as vacas dormindo no pasto, né? As árvores à distância.
Aí a nave pairou, mas não pousou. E do centro dela desceu uma luz e um ser, segundo ele, aparentando uns 3 metros de altura, desceu e encaminhou-se na direção do carro. E ele cruzou o olhar com esse ser. E ele sentiu um mal-estar tão grande, um medo tão grande, que ele pensou, que ele começou a pedir a Jesus ajuda, pedir a Emmanuel, e começou a fazer o petitório, né? Aí disse que o Emmanuel apareceu para ele, falou assim, o que você tá rezando aí, Chico? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Você estou vendo. E o que o senhor acha? Eu acho que você deve rezar mesmo, porque a coisa é ruim. Nossa. E aí o Chico rezou mesmo, né? Mas de repente o fulaninho lá, que a gente não sabe de onde é, não é? Desistiu de caminhar até o carro. Desistiu. Deu meia volta, entrou na nave, a nave subiu mais um pouco, parou em cima de uma vaca, e o Chico viu, e o Chico e os outros dois viram uma vaca que estava dormindo no pasto. Ela continuou dormindo, mas ela foi subindo, foi levitando até entrar dentro da nave. Quando ela entrou dentro da nave, a nave desapareceu do horizonte com uma rapidez extraordinária. Aí ele me fala assim, olha, esses, cuidado com eles. Mas como que eu vou saber, Chico? Se eles aparecerem, perna para que te quero, meu filho, corra. Mas como que eu vou saber, Chico? Olha, primeiro, a aparência, a cor dessa nave tem uma coloração alaranjada baço, um alaranjado meio baço. Então, se você vir essa nave alguma vez nessa cor, não espera não, corre. Mas a grande maioria, ele falou, não, a grande maioria, os 90% não, são seres muito elevados moralmente, espiritualmente, e que ajudam a humanidade terrestre nas descobertas científicas, ajudam os cientistas, ajudam a arte terrestre para que ela se eleve, não é? E trabalham em sintonia com Cristo para a espiritualização da Terra. Aí, o Chico já se encontrou com eles também. Ele me descreveu humanoides, mas bem pequenininhos, né? Com a cabeça muito grande, olhos bastante pronunciados, não tem boca, só um leve corte, não tem orelha, só um orifício, não tem nariz, também só 2 orifícios. Não se alimentam de sólidos, apenas de líquidos. E segundo ele, eles têm capacidade, esses olhos imensos que eles têm uma capacidade visual que nós seres humanos não temos. Por exemplo, a nossa visão é limitada entre o vermelho e o violeta, né? Os nossos olhos só captam as frequências luminosas dessas cores. Mas eles não, eles são capazes de ver ao mesmo tempo as trevas terrestres, ou no planeta que eles estiverem, né, as sombras, o plano terrestre, o umbral, os planos superiores. Eles enxergam tudo ao mesmo tempo e processam essa informação tranquilamente. Se nós, aí o Chico falou comigo, se nós tivéssemos essa visão global, provavelmente a gente enlouqueceria. Nós não temos capacidade ainda moral para aguentar tanta informação.